A Polícia Civil de Mairinque indiciou 5 pessoas pelo suposto envolvimento no caso da contratação de falsos médicos que atuavam em Sorocaba e região. São eles 2 interventores da Santa Casa de São Roque, os 2 proprietários da empresa responsável pela contratação dos médicos, com sede em São Roque, e o diretor financeiro da empresa. Além desses, outras 11 pessoas serão indiciadas pelo inquérito que apurou irregularidades em outra prestadora de serviços, também responsável pela contratação de falsos médicos na região. Segundo a delegada do caso, doutora Fernanda Ueda, algumas pessoas já foram ouvidas e o inquérito está prestes a ser concluído. A investigação começou há 2 meses, depois que uma das investigadas, que trabalhava no pronto atendimento de alumínio, faltou a um plantão e a diretoria da unidade percebeu que a foto do CRM que ela apresentou não era compatível com as características dela. Olha, o governo do estado de São Paulo assinou um convênio com a ACD para beneficiar alunos com deficiência física durante 5 anos. O assunto agora, então, é o Teleton. Afinal de contas, fazer o bem é bom. O governador Geraldo Alckmin assinou o convênio para a liberação de quase 3 milhões de reais para a instituição. O mais difícil na área de saúde e na área social é custeio. É você manter o atendimento gratuito para quem precisa. A verba saiu do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, vinculado à Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania. O convênio, que tem duração de 5 anos, será usado em projetos sociais e culturais para 750 alunos com deficiência física, entre 6 e 17 anos. Essas crianças que estão lá com a gente no escolar, elas não têm condições de ir para a rede pública. E se nós não atendemos essas crianças, literalmente, elas ficarão em casa. A AACD é uma entidade sem fins lucrativos. As doações pagam 30% das despesas. Metade delas chegam durante o Teleton. Quero também aqui destacar o trabalho do SBT, que vai fazer no final de semana o Teleton, colocando seus artistas, todo o seu quadro, time todo para ajudar a instituição, a ACD. Depende de nós, se esse mundo ainda tem. E você já pode fazer a sua doação para o Teleton. Para doar R$ 5,00, ligue para 0500 1234505. Para ajudar com R$ 15,00, disque 0500 1234515. Ou ligue 0500 1234530 para doar R$ 30,00. Você também pode colaborar com valores acima de R$ 30,00 pelo telefone 0800 775 2015. Ou, se preferir, pode fazer sua doação pelo site teleton.org.br. E só para lembrar, o Teleton começa hoje, depois da novela Carrossel, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Participe, faça você também a sua doação. E com as chuvas dos últimos dias, o nível de água do rio Tietê em Salto voltou a aumentar, Consequentemente, o volume de espumas também cresceu. Você está vendo as imagens aí, o secretário de Meio Ambiente da cidade disse à nossa equipe que o problema é gerado pela falta de tratamento de esgoto em São Paulo. Hora de falar do tempo. Sexta-feira de sol e calor, com previsão de pancadas de chuva agora à tarde. Olha como é que está o céu aí na Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba. As temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Boituva, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Itapetininga tem mínima de 19 e máxima de 29. Jundiaí registra mínima de 23 e máxima de 34. Em Tatuí, a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Nesta madrugada, 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 em estado grave, em um engavetamento na altura do quilômetro 165 da rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas ao pronto-socorro da cidade. E em Boituva, uma pessoa morreu e uma ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma moto na altura do quilômetro 8 da rodovia SP-129. De acordo com a Polícia Civil, o carro tentou realizar uma ultrapassagem, colidiu com a moto, capotou e explodiu.
Uma das vítimas, que estava na moto, um homem de 24 anos, não resistiu aos ferimentos. Foi constatado que o motorista do veículo estava embriagado. Ele está detido na delegacia da cidade. O assunto agora é a saúde da mulher. Voltamos com a repórter Andréa Trevisan, que está no centro de Sorocaba, no evento Outubro Rosa na Praça. Alô, Andréa, até que horas vai o evento aí, Andréa? Marazal, as atividades seguem até às 3h30 da tarde. É bom a gente reforçar que é tudo de graça. Tem o ônibus da mulher, o ônibus rosa, que está logo atrás de mim. Também tem um salão de beleza que está fazendo um tratamento de graça da beleza. Tem o ônibus do Bozo, o Banco de Olhos de Sorocaba. Tem uma outra galera aferindo a pressão do pessoal. Tudo de graça. É bom lembrar que este evento não é especificamente para a mulher, muitas ações para a mulher, mas toda a família pode vir aqui. E lembrando também que os exames de prevenção contra o câncer podem ser realizados em todas as unidades básicas de Sorocaba durante o horário comercial dos postos de saúde. Não perca, venha até a Praça Coronel Fernando Prestes, hoje até às 3h30 da tarde, para você participar dessas atividades. Obrigado, Andréia. Obrigado mesmo. Olha, por falar em praça, sabe aquela conversa gostosa no banco da praça? Você está acostumado a fazer, eu fazia muito? Aquela coisa de ficar ali deixando o tempo passar? Em cidades do interior isso sempre foi muito comum, não é? Mas parece ser cada vez menos frequente isso acontecer. E não é porque falta tempo, não, ou conversa. As praças famosas, as famosas praças, estão cada vez mais quentes. A reportagem é de J. Abreu. Eu aqui no meu velho e querido banco, vocês em todo o Brasil, por quê? Há 28 anos o programa A Praça é Nossa está no ar no SBT, mostrando Carlos Alberto de Nóbrega trocando experiências, encontrando amigos e ouvindo histórias no banco de uma praça. Quem não tem dinheiro, conta história! A conversa e a convivência de Carlos Alberto com os personagens são típicos deste espaço urbano. É o local onde nós podemos conversar com nossos filhos, é o local onde a gente pode conversar com nossos vizinhos, é um local onde a gente pode se agregar. A mesma praça, porém, o banco já não é mais o mesmo. As flores e os jardins também sumiram por aqui. A característica de convivência parece cada vez menos fazer parte da vida das praças. Tem sido raro encontrar gente batendo papo, esses espaços cheios, como acontece naquele programa de televisão. E isso pode ter uma explicação. As praças estão ficando cada vez com menos sombra. Você imagine uma pessoa às suas alturas de seus 60, 70 anos de idade, não vai ficar batendo um papo, conversando, debaixo de um sol, de um local ensolarado. Visitamos algumas praças nas cidades da região. A Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, tem muita história. Temos algumas árvores aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, que é a principal de Sorocaba, não é? Mas aquelas que sobraram foram muito poucas. Também em Sorocaba, a Praça 9 de Julho fica às moscas. Virou local apenas de passagem. São apenas 2 bancos atualmente e quase nenhum local para se proteger dos raios solares. Pelo tronco, a gente imagina o tamanho desta árvore que existia. As 2 figueiras que estavam aqui foram retiradas. Em Itapetininga, a reforma impactou na Praça Marechal Deodoro, conhecida como o tradicional Largo dos Amores. É um pouco difícil permanecer em um dos cartões postais da cidade, mas tem gente que faz um esforço. Volta e meia a gente precisa, que os bancos ficam aqui, às vezes a fila tá grande, a gente precisa sentar, descansar, tá vindo aqui do centro comercial e tal, e no sol não tem como. Difícil deixar a sombra por aqui, tá? Daí o único lugar que é para ficar sentado é no sol mesmo. No total foram retiradas 9 árvores daqui. E segundo o secretário de Meio Ambiente da cidade, a intenção é não esconder os prédios vizinhos da praça. Esta praça aqui serve para transitar sobre ela, não é? Para tomar uma sombra, pode ir na Praça do Rosário aqui do lado ou a Praça da Catedral. Mesmo assim, foram plantadas algumas espécies aqui, ainda pequenas, não fazem sombra. A Praça Alesside Campos, em Votorantim, foi reinaugurada há 3 anos. O piso foi nivelado para acesso a cadeirantes. Foram instalados brinquedos, rede de vôlei, quadra de basquete e até aparelhos de ginástica implantaram nesta academia ao ar livre.
Apesar da estrutura, o espaço de 29 mil metros quadrados permanece vazio durante o dia. O motivo? Sol forte. Para frequentar a praça neste horário, só mesmo alguns jovens, já que eles precisam treinar bastante para manobras como estas. O sol de hoje em dia parece que é muito mais forte que antigamente, né? E não tem uma árvore, e as árvores que tem, a sombra delas vão toda para a rua, né? E fica difícil, cansa bastante. Por enquanto, nada vai mudar, de acordo com o secretário de Meio Ambiente de Votorantim. Carlos Alberto diz que o espaço público foi planejado já para que não houvesse sombra. A praça de eventos ela foi pensada de uma maneira a acolher os eventos da cidade e da região. Eu insisto na questão da falta de sombra. Então o secretário diz que há a possibilidade de cobrir alguns pontos, mas sobre prazos... Não posso te falar de previsão porque tem que ver o andamento do projeto de revitalização. Quem sabe as autoridades repensem as atitudes e voltem com a velha praça. Nem o Banco da Praça escapa. Sobre as 2 árvores retiradas da Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba, o secretário de Meio Ambiente nos informou que elas foram retiradas porque estavam comprometidas e colocando em risco a população. Segundo o secretário, outras árvores serão plantadas por lá. O Manchetes Noticidade termina aqui. Agora você fica com imagens de crianças e de nossos telespectadores quando eram pequenos. A homenagem começa com o prefeito de Jumirim. Bom final de semana a você e família. Fique em paz. Seja feliz.